Altitude FM. Este é o Frente a Frente com o Ricardo Neves Sousa do PSD, Gonçalo Amaral do PS e Daniel Lucas do Pela Guarda, Nós Cidadãos. Podíamos falar do regresso da neve à Guarda, mas o que nos vai ocupar é a segunda volta das presidenciais, cuja campanha começou hoje e vai prolongar-se até 6 de fevereiro. E o ponto de partida, Ricardo Neves Sousa, é uma sondagem que dá 70% das intenções de voto em António José Seguro e cerca de 30% para André Ventura. É um sobressalto cívico em marcha? Antes de mais, deixem-me só cumprimentar todos os presentes e cumprimentar também todos aqueles que nos escutam através das diversas plataformas. Sim, quer dizer, à primeira vista parece, e fazendo fé nessa sondagem, que há um movimento nacional para impedir de alguma forma, para minimizar a votação em André Ventura e maximizá-la em António José Seguro. E não é algo muito diferente daquilo que nós estivéssemos já à espera. Olhando para a primeira volta das eleições presidenciais e de uma forma muito recorrente iam sendo lançadas sondagens e estudos de opinião, e todas elas, sem exceção, independentemente dos lugares cimeiros poder haver ali alguma alternância, mas todas essas sondagens e estudos de opinião, sem exceção, nos diziam que, fosse qual fosse o candidato que passasse à primeira volta, todos ganhariam com a André Ventura, embora uns ganhavam por uma margem maior, outros uma margem um pouco mais reduzida, mas todos ganhavam a André Ventura. E, portanto, esta sondagem que agora aparece nada mais é do que a constatação de um facto que já anteriormente tinha sido anunciado. Para André Ventura, que neste momento, se calhar, numa determinada altura da campanha, começou a equacionar que possivelmente até poderia eventualmente vir a ser Presidente da República, e começou a encarar essa possibilidade de uma forma muito mais minuciosa do que tinha feito até à data. No entanto, nós temos que nos recordar que, apesar do crescimento expressivo do Chega nos últimos anos, a esmagadora maioria do eleitorado português, independentemente das suas preferências ideológicas, continua a ser um eleitorado moderado e circunscrito, digamos assim, ao centro. Centro-direita, centro-esquerda, portanto, esse constitui o grande grosso do eleitorado português. Claro que o Chega e, portanto, o eleitorado um pouco mais à direita tem vindo consistentemente a engrossar as suas fileiras. E se calhar aqui, eu já disse isto várias vezes e eu não me canso de o repetir. Eu acho que todos os partidos e a sociedade portuguesa, sem exceção, devia fazer uma reflexão e pensar como é que um partido / pessoa, porque o Chega confunde-se um pouco o partido com a pessoa, e como é que esse elenco, num curto espaço de tempo, em 6, 7 anos, conseguiu ter o crescimento e a preponderância eleitoral que agora tem. E, portanto, se calhar, em vez de nós fazermos aquelas críticas que já são recorrentes, até um bocadinho gastas, de apelidar de antidemocrata, de fascista, de xenófobo, racista, portanto, todos esses adjetivos que se colam bem à pele de André Ventura, se calhar os partidos deveriam procurar dentro de si a resposta para esse fenómeno sociológico. Porque essas pessoas que agora votam no Chega ou em André Ventura, elas votariam noutros partidos. Aliás, sabemos que está estudado que houve até transferências de voto da CDU, portanto, designadamente no Alentejo, para o Chega, portanto, de um espectro para o outro da realidade política. E, portanto, é preciso perceber o fenómeno que leva pessoas até aqui que votavam em partidos ditos tradicionais, agora a colocarem o seu voto num partido mais de um extremo da política portuguesa. E, portanto, é essa questão que os partidos têm que perceber e, em vez de criticar, se calhar têm que arranjar argumentos para racionalmente combater aquilo que é a deriva populista para onde André Ventura e o Chega nos querem levar. O facto de agora haver todos estes movimentos de apoio a António José Seguro e de muitas pessoas que até há relativamente pouco tempo votavam e votaram noutros candidatos presidenciais. Ontem, por exemplo, Paulo Portas anunciou que ia votar Seguro. Sim, aliás, há até o manifesto de 250 pessoas ou figuras da área não socialista que apoiam António José Seguro. Tudo isso, todas essas manifestações reforçam a retórica de
de André Ventura. E ao contrário daquilo que possam pensar que lhes retira poder, não, dá-lhe protagonismo, porque é uma passadeira vermelha para ele se poder vitimizar e dizer, estão a ver... Cavaco Silva também anunciou o apoio a António José Seguro. Pronto, quer dizer, mas tudo isto reforça a retórica de André Ventura, dizer, estão a ver, são todos contra mim, é preciso unirem-se todos para me tirar da corrida. E, portanto, quem é populista alimenta-se desta retórica e, portanto, isto, ao contrário da boa vontade de quem o faz, isto só serve os interesses de André Ventura. E também, convenhamos, André Ventura já saiu vencedor desta contenda, porque não só teve uma votação superior àquela que o Chega teve nas últimas eleições, apesar de ter menos votos, mas do ponto de vista percentual teve mais pontuação, mas agora basta-lhe ter 6 ou 7% para igualar o resultado que a AD teve há 7 ou 8 meses atrás nas eleições legislativas. E quando um homem só pode ter essa capacidade de dizer eu sozinho tive tantos ou mais votos do que teve uma coligação de partidos, ministros, deputados, quer dizer, isso permite-lhe colocá-lo num estatuto em que fala de igual para o governo. É desejável? Não. Quer dizer, mas a configuração da nossa política dá-lhe essa possibilidade. E, portanto, quanto mais as pessoas se unirem contra André Ventura, mais ele cresce e maior será a base de votação desse espectro mais extremista da política portuguesa. Portanto, eu não me custa nada aceitar esse resultado do 70-30, provavelmente até poderá ser André Ventura ter um bocadinho mais, andar ali na casa dos 35. O outro dia, de uma forma muito simplista, e mediante uma notícia que apareceu que dizia que 50% dos militantes, de quem votou em Coutrinho de Figueiredo e 72% de quem votou no Almirante Gouveia Melo e em Marques Mendes ponderava deslocalizar o seu voto para António José Seguro, o que deixa os restantes para André Ventura. E, portanto, feitas as contas... Não, sim, mas pronto, mas feitas as contas... No caso dos votantes de Coutrinho, havia uma enorme percentagem que ponderavam votar branco ou nulo. Ok, mas pronto, fazendo a conta só nestes dois polos, e portanto, e considerando que todos os outros partidos, todas as outras candidaturas que se apresentaram nas presidenciais, designadamente da extrema-esquerda, da esquerda radical, que concentram o seu voto em António José Seguro, dava que André Ventura poderia chegar aos 38%. Uma coisa é certa, André Ventura não irá ganhar, portanto, isso é certo. Agora, se Seguro ganha com 70, ou 60, ou 65, portanto, a dúvida permanece aí. Agora, claro que António José Seguro vai ser, com quase toda a certeza, o próximo Presidente da República. Será dos dois candidatos aquele que melhor serve o interesse do governo, porque, aliás, esta é uma frase já gasta e recorrente e não é minha, é o candidato socialista que a direita gosta. E é um pouco isso, porque é uma pessoa que não levanta grandes ondas, é um indivíduo simpático, cordato, e, portanto, apesar de eu acreditar que António José Seguro não tenha votado em Luís Montenegro ou na AD por muita vontade que tivesse de o fazer, mas julgo que não irá causar entropia à ação governativa. Ao contrário, já André Ventura iria constituir um problema gravíssimo para o governo. Aliás, e mesmo não sendo eleito, que é o mais provável, também continuará a ser um problema para o governo. Portanto, acho que o resultado das eleições, em termos gerais, é sabido, resta saber qual é que será a diferença de um para o outro candidato. Mas há uma coisa que, se calhar, nós já podemos aqui antecipar. É que, seguramente, a verificar-se esta tendência, a votação de António José Seguro será a maior votação que um candidato socialista teve numa eleição presidencial desde o 25 de Abril. Ora, Gonçalo, o problema é que, tendo em conta esta leitura do Ricardo e de outros também comentadores, é que André Ventura, mesmo perdendo, será um vencedor no dia 8 de fevereiro. Bom dia, Luís, bom dia aos meus colegas, a todo o pessoal da Real Altitude e a todos os ouvintes que nos ouvem das diversas formas. Eu não ponho a tónica do discurso nessa parte. André Ventura não poderá nunca ser um vencedor sendo derrotado, pela forma como ele põe o discurso.
Ele põe o discurso que ele é o Salvador, que ele é o quarto pastorinho, que ele é verdade, até nos tira realmente alguns sorrisos quando dizemos isto, mas isto são palavras dele. São ou não são palavras? Ele diz isto em programas de daytime, né? Porque sabe que o público que o ouve nesses programas se deixa afetar. Aliás, André Ventura é perito em dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, e é daí que está a sua projeção e o seu ímpeto político, é por aí que se nota. Agora, efetivamente, nunca ele perdendo poderá ser um vencedor, porque ele queria ser um vencedor, e o discurso sempre foi posto em ser um vencedor. Sempre. Se alguém pôs um discurso a dizer eu vou ser vencedor, eu vou ser o próximo presidente dos portugueses, foi ele, desde o primeiro momento em que avançou. Não é? Pronto. Portanto, nunca poderá ser um vencedor. Agora, a união de esforços, que não é bem uma união de esforços, mas os testemunhos que temos tido de várias passagens políticas dos vários quadrantes moderados, e alguns também menos moderados, como diria aqui o Ricardo, da extrema-esquerda, logo no dia, disse que apoiaria António José Seguro, né? Mas mesmo os apoios individuais que algumas personalidades atuais ou do passado político português têm prestado a António José Seguro, ou seja, dizendo diretamente que apoiam António José Seguro, sendo dizer que o meu voto irá recair sobre António José Seguro, é perfeitamente compreensível do meu ponto de vista. Mas porquê? Porque há um receio... Porque é um receio claro de que André Ventura mais ou menos assuma um cargo de importância política portuguesa. Porque acho que se tem que mostrar um cartão amarelo, para não dizer vermelho. Vermelho seria difícil, aliás, neste momento acho que é impossível. O vermelho seria ter logo uma pequena votação na primeira volta e nem sequer passar à segunda, mas tem que se mostrar um cartão amarelo ao extremismo de André Ventura e ao radicalismo de André Ventura, porque esses votos e esses apoios, mais do que António José Seguro, são votos na democracia e no sistema democrático. Karl Popper, e Karl Popper sabia bem o que é que dizia, porque era austríaco e viveu no meio do século XX, portanto, acho que não é preciso explicar mais. Karl Popper sempre disse que tínhamos que ser intolerantes com os intolerantes, né? Que era um dos paradoxos, dos vários paradoxos que ele estudou e teorizou sobre. O paradoxo da intolerância era esse, ou seja, devemos ser tolerantes com os intolerantes? Não, até como forma de autopreservação da própria tolerância, autopreservação da democracia, dos sistemas democráticos. Não podem permitir que alguém que defende um sistema que não seja democrático, alguém que o põe em causa, possa fazer a sua atividade como bem o entender. É por isso que na nossa Constituição, e em muitas Constituições pela Europa fora, e pela América fora, e por todos os países, ao fim e ao cabo um pouco, não é permitida a criação de partidos de índole fascista, não é permitida a criação de grupos organizados que tenham como principal objetivo a intolerância, a violência, etc. Pronto, ou seja, isto são coisas, são medidas de autopreservação do sistema democrático, e muito bem. É verdade que André Ventura tentou a primeira vez formar um partido, que era o Basta, falhou, o Tribunal Constitucional não aceitou, e a seguir foi buscar uma barriga de aluguer, que ironicamente foi muito bem usada, que foi ao Portugal Pro Vida, né, que era um partido contra o aborto, e efetivamente o Portugal Pro Vida deu origem ao Chega, ou seja, eles não criaram um partido de origem, eles apenas pegaram num partido e mudaram um bocadinho o objeto desse partido, nomeadamente sem nunca dizerem bem ao que vinham, e com isso conseguiram contornar, em primeiro lugar, a Constituição portuguesa. A associação que este grupo, este pequeno grupo de políticos, porque a verdade é que nós temos a dizer, o Chega é um pequeno grupo de políticos ao qual se associam um sem número de oportunistas, por um lado, e um sem número de pessoas que são crentes no discurso que eles têm, que eles poderão salvar seja o que for, quando a verdade nós sabemos muito bem que o que eles querem é chegar ao poder e fazer pior que os outros. Politicamente são movidos por uma certa inveja do sucesso que os partidos ditos moderados, nomeadamente, né, que são aqueles que têm governado,
têm, e obviamente que nem tudo está bem, obviamente que o discurso deles para crescer tem que ter um ambiente fértil propício para isso, e efetivamente é o que tem acontecido, mas há que dar um cartão amarelo, e portanto é perfeitamente normal, eu acho que é perfeitamente normal que qualquer político, qualquer individualidade, qualquer pessoa que tenha apreço pelos valores da democracia, atenção, não estou a falar dos valores nem do 25 de Abril, nem da Revolução, nem de nada, estou a falar dos princípios da democracia, são os princípios de podermos escolher, os princípios de podermos expor as nossas ideias, desde que lá está, há essas linhas vermelhas que acabei de dizer há pouco, que a própria Constituição versa, que impede que ultrapassemos certos limites. Ou seja, isso é o que a democracia nos permite, e essa é que é a verdadeira arte da democracia. Isto é para dizer que um partido que quisesse fazer aquilo que André Ventura faz hoje em dia numa ditadura, não é preciso irmos muito longe, não é? Temos bem memória, não tendo vivendo praticamente nessa altura, mas sabemos perfeitamente o que aconteceu no 25 de Abril. Qualquer partido que quisesse ser contra o Estado que estava portanto, na situação, não podia sequer existir, não é? Como o PCP, que trabalhou na clandestinidade, o PS, que ainda antes do 25 de Abril foi fundado na Alemanha, ou seja, qualquer movimento que aparecesse contra o estado das coisas naquela altura, né, não podia aparecer, e hoje em dia pode aparecer. Parecem partidos, efetivamente, e muitos deles estão e têm atividade política residual, claro, a nível de votação, mas eles existem. Nós temos partidos que existem e que defendem ideias completamente opostas àquilo que os últimos 50 anos têm sido em Portugal. Pronto. Portanto, eu não vejo de maneira nenhuma estranho o apoio dessas pessoas e desses partidos por uma questão muito simples. Isto não é o apoio ao António José Seguro, não é o apoio a um militante socialista, ex-secretário-geral do Partido Socialista, não, é algo que está muito acima disso. É um apoio à democracia. E como tal, neste momento, estas sondagens até são um bocadinho... podem ter um efeito até um bocadinho adverso. Eu concordo com o Ricardo quando ele diz que o André Ventura até pode passar os 30%, o que não quer dizer que ultrapasse o número absoluto de votos que teve na primeira volta. Isso não acredito. Ou se ultrapassar, pode ser ali uma questão marginal. Agora, claro, a percentagem pode ser meu, porque depois estamos a falar em percentagens entre um e outro. Nem sequer os brancos e nulos entram. Há muita gente que na segunda volta, porque foi votar na primeira, provavelmente até nem irá votar acha na que já segunda. nem é preciso. Exatamente. Não, mas isso acontece. Não, mas a verdade é essa. E nós tivemos aquilo que eu gosto, eu próprio apelidei do efeito Medina, né? Que foi um pouco isso que aconteceu. Em Lisboa, as sondagens davam uma vantagem tão grande ao Presidente da Câmara, que lá estava na altura, do PS, né? Que, entretanto, quando deram conta, por uma pequena margem, acabou por ganhar o atual Presidente Carlos Moedas, né, do PSD, porque muita gente achava que estava ganho. E o discurso era esse, está ganho, o Medina ganhou, não há problema e tal, eu não vou votar, não me dá jeito neste dia, pronto, também não há problema de maior. Não, e é isto que temos que evitar na segunda volta. A mobilização tem que voltar a ser grande, todos os apelos à mobilização têm que ser bem audíveis e têm que ser fortes, porque realmente é preciso dar um cartão amarelo ao extremismo e ao radicalismo, neste caso de direita. Daniel, é mesmo a democracia que está em causa nestas eleições, ou seja, esta segunda volta das presidenciais vai ser um teste à democracia? Bom dia, Luís, bom dia aos meus colegas e a todos os ouvintes. Antes de responder à sua questão, relativamente à parte da percentagem, portanto, da sondagem, eu acho que o Seguro veio dizer para nós termos aqui alguma ponderação e ter alguma calma relativamente a isso, e bem, na verdade, até porque não é ainda significativo. A partir de hoje, o que vier a acontecer é que será muito mais importante, até porque nós sabemos que
por acaso estou muito alinhado com o pensamento do Ricardo. Se o André Ventura tiver mais percentagem ou maior número de votos daquilo que teve na primeira volta, eu acho que é uma vitória dele. Uma vitória não significa nas presidenciais, porque vai perder, naturalmente, mas é uma vitória no sentido do que vier. Vitória moral, não é? Uma vitória moral para o que vier. Portanto, ele poderá crescer muito mais depois para as legislativas. Desculpe, isso é que é o grande perigo. E normaliza, vamos lá ver. E normaliza. André Ventura ter 35% não é uma coisa completamente estapafúrdia, ou seja, é possível. Claro. Quer dizer, e André Ventura ter 35%, quer dizer, à população portuguesa que até agora tinha algum pejo em votar no Chega, podem votar, portanto já tem 35%, mais de um terço da população até alinha com isto, portanto não cai nenhum dente, nem cai nenhuma unha, portanto podem votar à vontade, portanto normaliza a votação no Chega. Não, e aquilo vai saber, aí é que vamos perceber se ele realmente tem só aquele público-alvo dele, não é? Na verdade, ou se consegue mesmo aumentar daqueles que votaram noutros partidos e agora pode-se virar para ele. Agora, o perigo do André Ventura, naturalmente, e o Gonçalo frisou isto, é um pouco que temos que relembrar a história, e as pessoas têm que perceber a história daquilo que aconteceu no passado. E temos o Hitler, por exemplo, que também foi um pouco por aí a defender as pessoas. Portanto, isto é claramente a receita é sempre a mesma, é a projeção que ele faz contra um determinado tipo de pessoas, criar um nicho. E o que é certo, que nós temos de ter aqui, temos de ser muito honestos com isto, intelectualmente muito honestos com isto, é que há uma grande percentagem do povo português ou que vive no limiar da pobreza, ou que está no limite, portanto, a nível económico, ou socialmente são excluídos, e revê-se muito nesta posição do André Ventura, daquilo que ele diz. E este é que é o grande perigo. Portanto, vir uma certa elite, e bem, não há problema nenhum de apoiar os tais 250 que não são de militantes nem simpatizantes da esquerda ou do PS, ou mesmo aquele movimento mais artístico contra tudo o que diz o André Ventura, pode-se virar contra o próprio seguro. Isto é um lado perverso. Isto porquê? Porque o António José Seguro, se quiser mesmo combater isto de uma forma muito mais natural, ele tem que, mesmo que ele não aceite os tais debates com o André Ventura, porque é a bandeira dele, Seguro não quer debater comigo, só quer ter um debate comigo, eu acho que está na altura de o Seguro, seja entrevistas, seja para as pessoas também dizer para o que ele vem, o que é que ele defende. Nós também precisamos de saber o que é que o Seguro defende. Porque até aqui não tem defendido nada, não se tem ouvido. Não, é a estratégia dele, muito pouco. Ele vai falando. Nós sabemos mais ou menos a linha de pensamento. Nós sabemos qual é que é a linha de pensamento dele. A República é mais reativa do que proativa. Não, mas é importante saber o que é que ele vai votar, portanto, o que é que não vai. Claro, eu não sei se. Por exemplo, esta lei laboral. Já sabemos, era o que não sabíamos sempre do Almirante. Mas era importante. Era esse muito mais, naturalmente. Pronto, muito mais. Agora, de Seguro a gente sabe. Mas ele para combater. Para combater, mais do que os apoios que ele vai ter, que é importante ter esses apoios, portanto, não está isso em causa, é importante ele vir com ideias muito. Mesmo que ele seja um moderador, mesmo que ele seja. O presidente de todos os portugueses, porque é verdade, ao contrário de André Ventura diz que não vai ser o presidente de todos os portugueses se ele ganhar, mas é importante saber o que é que nós contamos dele relativamente até a este governo, porque não tem que aceitar tudo deste governo também, não tem de aceitar, mas também ele não sabe, acho que é importante, não sabe até onde é que o governo poderá ir nas suas propostas, não é? Claro, obviamente. Agora, porque a narrativa do André Ventura vai ser sempre esta narrativa, é de vitimizar-se, é de estar do lado de uma população realmente que está a sofrer, temos de ser honestos com isso, e é importante que o seguro venha mesmo para nós percebermos realmente se como é que é a parte económica, o que é que ele defende neste momento, se é o aumento de impostos, se é menos impostos. Quer dizer, é importante para que realmente se possa combater o André Ventura. Senão o André Ventura podemos ter aqui uma surpresa, e a surpresa não é ganhar, que eu acho que quem ganha é Seguro, e eu espero que ganhe mesmo António José Seguro, mas é como estava a dizer, se ele tiver uma boa percentagem ou número de votos, isto será mesmo um salto enorme para as legislativas, e que pode ganhar, e que torna isto mais perverso e perigoso, não é? Na verdade, é um pouco por aí. Se me permitem só dizer, pegar aqui uma coisa que o Daniel disse e que o Ricardo também disse,
esta questão de André Ventura fazer o discurso de estão todos contra mim, faz lembrar aquele condutor que vem em contramão na autoestrada. Claro. Estão todos contra ele. Ele é que está certo, estão todos contra ele. Nós sabemos perfeitamente Gonçalo, que é ele que está errado. E o acidente a acontecer é ele que o vai causar. Mas o discurso que vai acontecer é que, estão a ver, esta malta do PSD vai se juntar ao PS, que é o sistema. É o sistema. Ele é contra o sistema. E isso é que é o lado perverso, se não for bem desconstruído. Mas se não for desconstruído isto, neste momento tem que ser desconstruído, porque se não for, a percentagem vai escalar de uma forma positiva para o André Seguro. Parece que o André Seguro. Ficamos sem saber. António Zé Ventura. Mas pode ser isso, porque de repente dá a sensação que a democracia acordou agora para a vida, não é? E isso, foi, se calhar foi. Se calhar foi preciso realmente eu acho um fenómeno destes para os verdadeiros democratas acordarem. Sim, estavam meio assim, vamos desculpar, mas acho que estamos a cair no campo do exagero. Eu recordo, eu quero recordar que se nós regressarmos ao início dos anos 2000, se nós somarmos Bloco de Esquerda mais PCP, traduzido a esquerda radical e a extrema esquerda, tinha 20%. E o que é que aconteceu? Tem mais ou menos a mesma percentagem que tem o Chega. Assim, vamos construir aqui, teorizar aqui sobre um cenário. Se André Ventura, eventualmente, na remota hipótese de chegar a Presidente da República, Portugal vai se transformar numa autocracia, vai ser um regime ditatorial semelhante aos da América Latina ou do leste europeu, do antigo leste europeu? Não. Obviamente que André Ventura tentaria impor a sua linha de dirigismo que ele tanto gosta, mas lembrem-se que ele tem que estar suportado e ancorado na Constituição. E todo o elenco de partidos com representação na Assembleia da República jamais deixaria que essa Constituição fosse alterada para servir os interesses de André Ventura. Depois também sabemos que, e isto, a história mostra-nos isso, todas as forças, pelo menos nos tempos mais recentes, todas as forças extremistas que fazem parte do governo ou de uma solução governativa ou que são mesmo governo, têm tendência a moderar-se quando estão nesses lugares. E mesmo vejamos, por exemplo, o caso de Itália. Com a Meloni. Toda a gente dizia que aquilo vai ser o fim do mundo e acontece. E a senhora, eu digo uma coisa, eu se vivesse em Itália provavelmente votaria a Meloni, porque não é nada daquilo que se diz e até está a ter um papel muito responsável, tanto na política interna como na política externa italiana. E, portanto, obviamente que nós temos medo do desconhecido. E Portugal, que já passou por uma ditadura e por pouco não teve a caminho da segunda, quer dizer, agora tem receio que alguém que encarna enfim, este discurso mais acalorado de André Ventura tem receio de para onde possa conduzir o país. Agressivo. Com certeza que sim. Daniel, sem conteúdo, na verdade. Eu estou a dizer de corrupção. Mas isso não é medo do desconhecido. É contra a corrupção. Mas eu também quero acreditar. Mas eu quero acreditar também que o Partido Socialista é contra a corrupção. Quer dizer, não é? Agora é preciso ver medidas concretas, que é o que está a faltar. Agora, a questão, eu agora volto a repetir e corro o risco de ser chato, mas eu acho que isto é importante. É assim, tem que se fazer uma reflexão profunda o que é que leva cidadãos normais, pessoas de princípios, num determinado momento da sua existência, canalizar o seu voto para um candidato ou uma força mais extremista do que aquela onde tem votado até Será castigar os partidos? Portanto, é assim, os partidos têm que fazer essa reflexão e têm que arranjar um argumentário suficientemente racional e convincente para combater este extremismo. Mas não vai só com conversa temos de ser mais moderados. Daniel, não é colar autocolantes, dizer assim, é fascista. Bem, assim, se nós nos lembrarmos, Mário Soares era apelidado fascista pela UDP e pelo PCP. Não, mas é verdade. Quer dizer, quando colam esses rótulos a André Ventura e ao Chega, estamos a banalizar o que significam esses adjetivos. Porque a chamarmos fascista a toda a gente, até os nossos jovens que não sabem ou que não viveram e conhecem pelos livros de história tal como nós conhecemos, mas começa-se a banalizar e qualquer vez, fascista é isto, então está bem, e normaliza-se pela repetição de um termo que não tem nada a ver, normaliza-se esse significado. E mais, é que André Ventura, ele está a um passo de conseguir tornar-se o líder da direita, como ele próprio já se assume e se afirma. Se ele tiver uma votação igual ou superior à que teve a AD nas últimas legislativas,
mas é que matematicamente ele pode dizê-lo porque é verdade, conseguiu ter mais votação do que esses partidos tradicionais da direita. Eu digo aqui, já disse várias vezes, que é importante tanto o PS como o PSD reformularem-se, né? Pensarem na sua linha condutora, não é só o pensamento, são com medidas concretas de para o que vem. É que já enquanto não acontecer, o PSD, é que também a iniciativa liberal também tem que ser chamada, porque também tem uma percentagem importante de votantes. Eu sigo muito e acompanho e subscrevo na íntegra aquilo que o Miguel Morgado, que todos nós conhecemos, é um comentador da SIC Notícias e o militante do PSD, diz em relação a esta matéria. Ele próprio, e está farto de o dizer, ele tem tido uma cruzada no seio do próprio PSD a dizer que o PSD tem que ser o elemento aglutinador de toda a direita. E não está a conseguir sê-lo. Porque tanto a Iniciativa Liberal como o Chega são apêndices, surgiram do PSD, portanto foram dissidentes do PSD ou de pessoas próximas do PSD que constituíram essas forças políticas. Portanto, acho que o PSD, dado o seu histórico e todo o seu percurso, tem que ser mais agregador nas forças democráticas que estão à sua direita e criar, eu por uma questão de facilidade de linguagem vou chamar uma federação, uma grande federação da direita, de modo a evitar este tipo de extremismos. Vocês reparem só nisto. Se eventualmente, e estamos apenas a teorizar e vale o que vale, o candidato do PSD, da AD, fosse Passos Coelho, em vez de ser Marques Mendes, eu tenho quase a certeza que não aparecia nem André Ventura nem Coutinho de Figueiredo. Portanto, é um rosto que agrega a direita, mesmo aquela mais à direita da direita. Há muitas pessoas que não gostam, mas todos nós reconhecemos o valor de Passos Coelho e penso eu que, no presente momento, será aquele que mais encarna o valor a visão dessa direita em termos do elemento aglutinador. Na altura, não é? É que agora inverteram-se. É que neste momento, Daniel, é que neste momento, em termos percentuais, foi um exagero. É assim, se nós fizermos as contas, em termos percentuais, temos. Não, temos 67% da direita e 33% na esquerda. Portanto, é 2/3 para um lado, 1/3 para o outro. Portanto, é um valor que não é despiciando. E, portanto, eu acho que os partidos têm que sair do seu casulo, claro, deixar de pensar tanto na sua estratégia interna ou em fortalecer o poder e ter uma visão que ultrapasse essas fronteiras, seja muito mais abrangente, porque a própria sobrevivência desses partidos escreve-se com estas linhas. Porque quem está mais interessado em taticismos ou em vitórias circunstanciais a nível interno e descura tudo aquilo que se está a passar à sua volta, isto, portanto, vale para o PSD como vale para o PS, corre o risco de, para além de acontecer este fenómeno em Portugal, desse fenómeno ser alavancado por aquilo que se está a passar a nível, a nível europeu e mundial. Portanto, a tendência é que, se os partidos não souberem ter uma posição firme, correm o risco de ser absorvidos por estas forças mais extremistas que, infelizmente, derivaram desses mesmos partidos. Gonçalo, e o que esperar da campanha desta segunda volta? Mais agressividade de André Ventura ou vai moderar as suas intervenções para justamente conquistar os eleitores que têm receio dessa sua intempestividade? Pois, eu não gosto muito de fazer futurologia, mas é verdade que André Ventura, eu acho, eu se fosse diretor de campanha dele, aconselhá-lo-ia a moderar um pouco o discurso. Ele está a insistir, como já falámos aqui no discurso o sistema está contra mim, eu sou o único que sou contra o sistema, mas de outra forma ele não consegue aumentar também o seu séquito de votantes se não for por aí a linha, não é? Se não for essa linha. Exato, se não se moderar um pouco e dizer assim, calma, que eu sou uma pessoa para levar a sério e consigo fazer as coisas como os outros fazem. Agora, efetivamente, é assim, artifícios de campanha, nós já vimos André Ventura a tê-los e pela extrema-direita por esse mundo fora, já vimos vários a ter, uns mais arriscados, outros mais encenados, portanto, poderemos também esperar algo de muito mal. Mas também tudo depende realmente até que ponto é que André Ventura querá ter uma grande votação ou poderá ficar contente com uma votação razoável. Eu não faço um paralelismo, como o Ricardo muito faz, entre o resultado que possa haver nestas eleições presidenciais e o resultado que
que houve nas últimas legislativas. Nesse caso também podíamos dizer, se o professor António José Seguro tem 70%, o PS também os poderia valer, hipoteticamente, lá está, não é? Não concordas com isso? Não, na segunda volta não, na primeira... Não, na primeira foi o que foi, né? Lá está, tivemos players na primeira volta que eram até inclusivamente fora do âmbito partidário, como o que tu apoiaste. Portanto, sim, era suprapartidário. Portanto, ou seja, essas contas não são fáceis de fazer. Obviamente, nós sabemos que há um momento, e nisso eu concordo. Neste momento, a direita vale mais de 2/3 das votações em eleições, e isto realmente deixa à esquerda o PS muito desacompanhado por outros partidos que como o Ricardo também gosta muito de recordar, já tiveram grandes votações, mas por alguma razão hoje já não têm, certo? Por alguma razão, e nós vemos quem é que é o partido de esquerda que a seguir ao PS tem mais votos, é o LIVRE. É o LIVRE que nunca teve os 30 deputados, ou quanto é que eram, que o Bloco de Esquerda chegou a ter na Assembleia da República, nem tem a história que o PCP também já teve na política do nosso país. Mas pronto, ou seja, efetivamente há partidos, e isto também é a mesma coisa que eu estava a dizer, quando o Ricardo estava a dizer todos os partidos de extrema-direita que chegaram de alguma forma ao poder, há duas pequenas exceções, ou não tão pequenas quanto isso, como é a Meloni, mas o Ricardo também não dá jeito de falar do Orbán. Mas também temos o Orbán, ou seja, temos a Hungria e a Itália, são os únicos países onde a extrema-direita se consolidou no poder. Porque também já esteve na Holanda e também não... Já esteve, sim, exatamente. Quantas eleições ganharam? Uma. Na Áustria ganharam uma. Não, já ganharam em mais. Espanha fizeram parte de um governo. Donald Trump ganhou a primeira vez, perdeu logo a seguir e ganhou esta segunda, sabe-se lá como, e duvido que ele não será candidato. Em princípio, só um segundo, Gonçalo, quer dizer, todos esses partidos que tu, ou portanto movimentos que acabaste de falar, ao pé do Partido Republicano neste momento são partidos moderados. Não é? Estás a fazer a comparação porque o Partido Republicano são moderados. E tu já viste várias vezes em que o próprio Partido Republicano não se revê no Presidente, em que, no próprio Senado e na Assembleia de Representantes, etc., dos Estados Unidos e nos vários governos estatais, não se revêem no Donald Trump. E já viste também as consequências que alguns tiveram. Claro. Pronto, agora efetivamente a verdade é esta, estes movimentos acabam por ser um bocado um bluff, principalmente quanto mais se centrarem numa só pessoa, mais bluff são. A Itália já tinha uma história muito anterior à Meloni, já tínhamos tido o Berlusconi, que entra no governo como moderado e se começa a radicalizar cada vez mais quando lá esteve, né? E também já preparou um bocadinho caminho. Mas pronto, isto é como tudo. Em França estamos a ter também, e isto aqui também é outra coisa que nós ainda não falámos, mas podíamos falar. André Ventura teve realmente uma votação expressiva e uma vitória expressiva, somente a nível de percentagem, não de votos absolutos, porque os votos absolutos são muito poucos, nos círculos do estrangeiro. E onde? Por acaso é onde Portugal tem mais imigrantes, não é? Na França, na Suíça, aí é onde ele ganha. Porquê? São países onde o ambiente político que se vive é fértil para este tipo de movimentos. São países onde efetivamente França, então sobretudo é o exemplo maior. Os pares de imigração. Exatamente, ou seja, as pessoas acabam quase, o André Ventura quase que acaba por ter a Marine Le Pen a fazer campanha por ele em França. Esta que é a verdade, porque o ambiente que se vive é este, é perfeitamente normal que os nossos imigrantes que lá estão, a grande maioria deles, sejam pessoas que acabam por se deixar também envolver por este sentimento, porque as bandeiras que eles defendem são um bocado comuns. Claro. Mas efetivamente, agora voltando aqui ao nosso país, o problema é que se esqueceram que os nossos imigrantes mais antigos foram para lá por causa da ditadura. Pois, não, mas sabes o que é que eles dizem? O discurso é simples, o discurso diz assim: mas os imigrantes que vieram e que vêm para cá, vimos para cá para trabalhar, e os que vão para Portugal vão para lá para ganhar subsídios. Acabou. Mas eles não compreendem é que em França olham para eles, os franceses olham para eles como quem vai para lá ganhar subsídios também. Porque trabalhar, claro que trabalham, nós cá também vemos muitos imigrantes a trabalhar. O que eu digo é que seria do turismo em Portugal, que é se calhar o maior motor da economia, né, que mais puxa a economia para cima, se não fossem os imigrantes a trabalhar na hotelaria e na restauração.
Então no verão era o caos total, pronto. Mas agora voltando um bocadinho aqui para Portugal e para o que se vive no ambiente político nacional, a verdade é esta. Se calhar a bipolarização entre PS e PSD durante 50 anos, que se foi sentindo cada vez mais, criou alguns vícios dentro das estruturas partidárias, vícios dentro da própria administração pública, que era chefiada ora por uns, ora por outros, e se calhar realmente esses vícios levam a que as pessoas se revoltem um pouco, porque nós temos de ter atenção, e isto aqui é o caminho mais me chama a atenção nestes resultados. E eu fui uma pessoa que em todos os atos eleitorais vou acompanhando, geralmente acabo por estar um bocadinho envolvido na gestão das mesas eleitorais da parte do Partido Socialista, e acabamos por ir recebendo informações durante o dia, nomeadamente a nível da afluência, etc., algum incidente ao outro, um pedido de esclarecimento ao outro, e nós temos de estar sempre ali em contato para tentar ajudar as pessoas que nós nomeamos para as mesas de voto. E o que eu comecei a reparar foi que quanto maior, e depois obviamente isto é confirmado com os resultados finais, mas quando começamos a ter aqueles atos eleitorais em que a abstenção, em que a afluência às urnas estava a bater recordes, quase, né, recordes de muitos anos, não comparemos com 1976, né, e 75, né, mas que estava realmente a bater recordes dos últimos anos, ou seja, quando muita gente voltou a ir votar, é quando o Chega sobe. E isto é sinal de uma coisa: essas pessoas já estavam desiludidas com a política, com os partidos do arco da governação há muitos anos. E agora, finalmente, viram são os dois alguém... mundos, Gonçalo, são os dois mundos. É que os partidos quiseram acreditar em que alguém, este é que é diferente, então agora vou lá votar neles. E a percentagem que se revê muito nesta projeção do André Ventura. Porque isto é o que eu costumo dizer: se André Ventura defender 5 coisas, há 5 pessoas diferentes que concordam com uma coisa e discordam com os outros 4, mas apoiam-no porque concordam com uma das coisas dele. Mas é o que é. Se calhar os partidos realmente está na hora de começarem a olhar um bocado para dentro, a acabar, e vamos dizer isto com as palavras todas, com os clientelismos instalados, que são enormes tanto no PS como no PSD. E lá está. Porque é que nós temos, por exemplo, a Iniciativa Liberal com tanta penetração dentro das camadas mais jovens? Porque é um partido que está aberto. A verdade é esta: é um partido que está aberto. É um partido que não tem uma estrutura a nível nacional muito consolidada ainda, está a consolidá-la agora, e onde as pessoas se podem facilmente podem entrar e fazer parte realmente da gestão. O Chega chega diretamente aos mais jovens através do TikTok, do Facebook, sim, das redes sociais. Essa questão das desinformações estava para um programa só debatemos isso. Não, mas por exemplo estou a falar já da Iniciativa Liberal, que é muito mais moderada, obviamente, mas também efetivamente usa as novas redes sociais, mas a verdade é esta: a Iniciativa Liberal, na sua organização nacional, ainda tem muitas vagas para ocupar. Eu não estou a dizer com isto que o PS e com o PSD, especialmente do PS, que falo, que é do que eu conheço, sempre fomos um partido muito aberto e aceitamos muitas pessoas. Quem quiser vir, vem por bem, e pelo menos aqui na Guarda eu sempre reparei que era dada a oportunidade às pessoas fazerem parte dos órgãos, mesmo que não fizessem parte dos órgãos, faziam parte da discussão. Nunca foi vedada a entrada a ninguém numa comissão política porque não fazia parte dela. Eu assisti a várias comissões políticas, nomeadamente distritais, das quais não fazia parte, mas assistia a elas. Nunca ninguém me disse: não, tu não fazes parte da comissão política, não podes vir. Claro, não podia votar, mas sempre houve abertura. Eu estou a falar disto até em comissões nacionais. Eu já assisti a comissões nacionais, nunca fiz parte das comissões nacionais, nem do partido, nem da Jota, mas assisti a várias. Somos um partido que efetivamente aceita bem as pessoas, quem quiser vir com ideias, com vontade de contribuir, o partido está aberto. Mas mesmo assim, obviamente que temos que admitir que já há gente, já há ali um espaço ocupado. E enquanto estes novos partidos que se criam têm vácuo, e o vácuo atrai, e é fácil atrair. Ou seja, se um jovem, imaginemos um jovem que até se pode rever minimamente com as ideias da Iniciativa Liberal, como se pode rever com as do PS, como as do PSD, onde é que tem mais facilidade em fazer a sua atuação política? Claro. Sem dúvida que é a Iniciativa Liberal.
O PS já Outro está um espaço, bocado mais, já tem uma estrutura um bocadinho mais rígida, mais consolidada, tal como o PSD. Se calhar já não é tão fácil, já é preciso entrar, ter tempo de militância, ser eleito para um órgão, depois subir a outro órgão. Mas tem esse espaço, mas também é um pouco como o Chega, quer dizer, também em fase de recrutamento. E o Chega, o que é está que muito acontece ligado a 3 ou 4 pessoas, a personalidades. Não, o que é que acontece com o Chega? Com o Chega acontece uma autêntica vergonha. É igual. Porque eles que tanto auguram ser os arautos da legalidade e da conformidade com tudo, não, são eles que são contra os pedófilos e têm pedófilos, são contra os ladrões e têm ladrões, são contra os subsídios e têm subsídio-dependentes, são contra os taxos partidários, são o grupo parlamentar que tem mais assessores. Desde o princípio, ainda era um grupo parlamentar, porque eu não estou a falar agora que são 70, estou a falar o próprio André Ventura, quando era só ele, tinha 4 assessores na Assembleia da República. Se calhar o PS tinha outros 4 e o grupo eram 100 e tal deputados. A verdade é esta, mas as pessoas parece que não veem depois. Porquê? Eles obviamente tentam agregar tantas pessoas para lá que depois dá nisto, eles não conseguem controlar quem é que lá tem. Claro, e depois o que é que acontece? Ou tens pessoas que são o que são e acabam por aparecer nas notícias pelas piores razões, nem vale a pena referir nomes, toda a gente sabemos quem são. Ou temos outros, que também são outras notícias, que se calhar passam um bocadinho às vezes mais em segundo plano e as pessoas não dão conta, mas a nível de autarcas então é por demais, é autarcas uns atrás dos outros, a desfiliarem, só a fazerem manifestações de independência nos executivos camarários. Dizia assim, eu fui eleito pelo Chega, mas afinal eu não tenho absolutamente nada a ver por isto, vou exercer o meu mandato como independente. Carradas e carradas deles. Ou vereadores. Ou então como André Ventura, que é eleito para a Assembleia Municipal de Moura e quase não pôs lá os pés. Claro, Daniel, e para esta segunda volta, qual é a expectativa? Não, eu já fui dizendo, acho que o André Ventura vai estar mesmo ao ataque, porque ele precisa mesmo de... Eu acho que não vai ter este discurso de moderação para ir buscar mais votos aos moderados. Ele precisa de aumentar, ele vai arranjar mais algumas coisas, portanto, ou seja, vai arranjar mais situações, mais bandeiras, que é para ir buscar esse eleitorado para aumentar. Eu acho que o discurso vai ser mesmo um discurso agressivo, até porque vai ser o contrário de António José Seguro, mais institucional, não é? Portanto, é essa linha que ele acho que vai manter. Por isso é que eu acho que era importante António José Seguro ter aqui algumas mensagens, algumas ideias mais concretas para combater este discurso mais disruptivo do André Ventura, e vai conseguir. Portanto, eu acho que é um pouco por aí. Agora, penso, e eu assim espero, que ele não consiga os seus objetivos a nível nem de sondagem, a nível de votos, porque isso te dá um poder, e eu acho que ele assumir-se como o representante da parte da direita, eu acho que é líder da direita, é o representante da direita, eu acho que é mau para o PSD, é mau para a Iniciativa Liberal, e não é bom para esses partidos, que são partidos mais moderados, são partidos mais construtivos. Vamos ver o que vem aí, mas esta narrativa é o que vai acontecer. Portanto, nos próximos episódios é isso que temos de estar à espera, com certeza. Agora falta saber a opinião do Ricardo para esta segunda volta, como é que vai ser? Bom, nesta segunda volta, como já tinha dito, eu julgo que António José Seguro que irá, portanto, vencer esta disputa eleitoral. André Ventura, independentemente do resultado que tenha, assumir-se-á sempre como um vencedor, e julgo que dessa forma o Governo poderá navegar em águas mais tranquilas do ponto de vista de quem ficar na presidência da República, desde que seja António José Seguro. E tem que fazer um trabalho muito grande, para já, de voltar a reunir todos estes simpatizantes e militantes que derivaram para outras candidaturas, e começar a trabalhar para criar a tal grande federação de direita para combater, para reforçar esta área política, e por outro, para evitar que forças um pouco mais extremas tentem galopar em cima dos resultados que circunstancialmente obtiveram e que comecem a roubar cota de mercado, chamemos assim, Ricardo, aos partidos tradicionais. Mas para o Governo vai ser complicado. Claro. O André Ventura vai estar aí... Obviamente vai ser complicado, porque é um Governo que infelizmente não é maioritário,
e tem que estar suportado ou no Chega ou no Partido Socialista para fazer passar as suas propostas na Assembleia da República. Por isso é que há aqui um equilíbrio muito débil. Mas se o André Ventura obtiver um resultado acima do esperado, pode ser uma força de bloqueio acentuada com certeza, nos próximos anos? com certeza que sim. Portanto, na minha perspectiva, eu considero que se André Ventura tiver um resultado igual ou superior ao da AD, que teve há 7 ou 8 meses atrás nas legislativas, André Ventura... E o Montenegro fica muito fragilizado. Sim, o André Ventura, como já se assumiu, reforça a sua característica, que ele quer muito vincar de ser o líder da direita, e Luís Montenegro e o seu governo vão ter ali, enfim, uma espada sobre a sua cabeça, porque quer dizer, André Ventura e o Chega não irão deixar passar nada e tentam, de algum modo, esfrangalhar o governo para daí ganhar, enfim, mais votos e mais... Pode estar a prazo. Sim. Ora, por cá já são conhecidas as datas para as eleições internas no PSD, no PS apenas para as diretas, para eleger o líder. O que é que pode mudar nas concelhias e distritais da região, Ricardo Neves Sousa, no caso do PSD? Perdão. No caso do PSD, aquilo que eu sei é que as eleições, acho que já foi em dezembro, ou até fins de novembro, início de dezembro, portanto foram marcadas para todo o país eleições para as comissões políticas de secção, vulgo concelhias, ou para a Comissão Política Distrital, serem todas concentradas no mesmo dia, que é o dia 28 de fevereiro. Também sei que todos os militantes, para poderem participar nesse ato eleitoral, no caso do PSD, teriam que ter as cotas pagas até 31/12 de 2025. Portanto, só esses é que poderão ir às urnas agora no próximo dia 28. Pagaste? Está tudo... Sim, não, eu pago sempre. Eu tenho lá aquilo no banco, portanto eu pago sempre. Agora, a questão é esta. Ainda falta mais de um mês para esse ato eleitoral. Aquilo que é tradição no PSD é que só mais perto desse momento é que começa, portanto, a haver alguma movimentação, a aparecerem listas, a aparecerem candidatos. Sinceramente não sei como é que está nesse momento. Qualquer militante com cotas pagas, portanto, pode ser candidato a uma comissão política de secção. Tanto quanto me é dado saber, neste momento existem cerca de 250 pessoas em condições de o serem, portanto, desses militantes, provavelmente algum ou alguns irão surgir, portanto, neste tempo que agora temos pela frente, e é natural que até era desejável que houvesse mais do que uma lista, porque os partidos... Mas é possível no atual contexto político? Não, possível é sempre. Aliás, seja fazer figura de corpo presente. Vamos lá ver uma coisa. É preciso, quem se quiser chegar à frente, é preciso consultar o caderno, contar as suas espingardas e ver se efetivamente tem a hipótese ou não de conseguir ter um resultado positivo nessa eleição. Eu julgo que era importante haver também um debate interno antes de se partir para esta contenda. Não sei se ainda há tempo para isso, porque, portanto, essa mobilização obedece a determinadas regras, mas no caso dos partidos políticos e partidos com grande expressão eleitoral, como é o caso do PSD, designadamente aqui no Conselho da Guarda, é importante que os militantes partilhem entre si as suas ideias, os seus pontos de vista, o que é que consideram bem, o que é que consideram mal, porque muitas vezes as pessoas vão passando, mas as instituições permanecem. E por isso julgo que antes de quem quer que seja que avance de pensar no seu próprio interesse, deve olhar para o interesse mais alargado, que é o interesse do partido e do PSD na Guarda, e dizer, quer dizer, nas atuais circunstâncias, o que é que eu posso fazer para ajudar ou contribuir para melhorar o partido e a sua atuação cívica no Conselho da Guarda, que tanto precisamos. Gonçalo, no PS foram apenas marcadas as eleições diretas para o líder. Também tudo indica que haja apenas um candidato, José Luís Carneiro. Vamos Isso ver. É bom ou é mau para o partido?
Em primeiro lugar, eu fiquei um bocadinho até surpreendido com os timings, porque acabam por ser timings muito em cima das eleições presidenciais. E há muitos militantes e muitos dirigentes do PS envolvidos nas eleições presidenciais, e acaba por ficar tudo um bocadinho esquisito, sendo que os eventuais candidatos a secretário-geral têm que se apresentar até, salvo erro, 26 de fevereiro, um mês antes do Congresso. E, ou seja, pronto, realmente há aqui uma proximidade grande, mas há tempo, é verdade, há tempo. No entanto, eu acho que ainda é prematuro falarmos se efetivamente Zé Luís Carneiro será candidato único ou não. Da primeira vez, Zé Luís Carneiro, neste momento, goza de um regime de exceção, que nem sequer está previsto diretamente nos estatutos, mas em que toda a comunidade socialista aceitou basicamente termos um secretário-geral eleito sem ter sido submetido a um congresso. O Zé Luís Carneiro neste momento foi eleito apenas e só por votação direta, já por si garante uma certa democraticidade do processo, mas Zé Luís Carneiro ainda não se apresentou a congresso. E agora vamos ver realmente a dinâmica. Eu sei perfeitamente que Zé Luís Carneiro não é um candidato unânime, como é normal. Por exemplo, eu acho que no PSD é perfeitamente normal que apenas haja um candidato a presidente. No PS, estando o PS na oposição, acho perfeitamente normal e desejável que haja mais de um candidato a secretário-geral. É a minha opinião pessoal, mas baseio-a realmente no ponto de vista em que, se calhar, neste momento é a altura de discutirmos política a sério, é a altura de discutirmos realmente o futuro do partido a sério, e isso só pode acontecer se houver mais do que um candidato. Se apenas houver um candidato, até iria dizer que se calhar o Congresso perde um bocadinho o interesse, né? Acaba por ter um momento mediático nos canais noticiosos, com diversos diretos, muitas entrevistas a apoiantes, muitas entrevistas aos militantes que vão como delegados ao Congresso, mas a discussão, penso que poderá não ser tão frutífera quanto isso. No entanto, não podemos deixar de pensar que as eleições para os órgãos locais, concelhias, federações e secções, acontecerão também no médio prazo. E quando digo médio prazo, digo até ao verão, né? Ainda provavelmente neste semestre. O que se calhar vai fazer com que já haja algumas pessoas, não digo sequer propriamente aqui na Guarda, mas estou a dizer pelo país fora, de certeza que já há muita gente que tem intenções em ser candidato a uma federação, uma concelhia, que já irá tentar. E no caso concreto agora, já sabemos que António Monteirino não é recandidato à função. Até ao momento, vamos ver o que é que a política trará, porque às vezes o momento que se vive na política muda muito rapidamente, e António Monteirinho, quando disse que não seria candidato à conselhia, disse-o, claro, no rescaldo de um processo eleitoral que não correu bem para o PS. Era a coisa mais humilde e politicamente racional a dizer, mas a verdade é que e isso eu sei por parte dos militantes do PS, não houve ninguém que o deixasse de apoiar, ou ninguém que deixasse de achar que ele era um bom político. Aliás, ele tem sido um ótimo vereador na oposição, e para quem o segue de perto tem ainda mais noção disto, porque realmente ele tem sido um ótimo vereador na oposição, e eu acho que António Monteirinho continua a capitalizar muita força política aqui na Guarda, e poderá ser, até inclusivamente por uma grande parte dos militantes, o primeiro nome numa lista de eventuais candidatos possíveis de se candidatarem à conselhia. Na Distrital temos também o Alexandre Lote, que irá terminar o seu segundo mandato, mas também estatutariamente ainda poderá ir a um terceiro, que neste momento tem um acréscimo nas suas funções políticas, né, que deixou de ser vice-presidente e passou a ser presidente da Câmara Municipal de Fórum, mas efetivamente eu acho que isto tudo ainda está em aberto, nada
definitivo ainda para já, portanto, e eu como digo, vamos ter primeiro um Congresso Nacional e a seguir veremos como é que serão os órgãos locais e essas eleições também serão condicionadas pelo resultado do Congresso Nacional, de certeza. No entanto, é o que eu digo, para mim, a nível de Congresso Nacional, eu desejava mesmo, pessoalmente, eu desejava imenso que houvesse oposição a Zé Luís Carneiro. E não estou aqui a dizer que não o apoio. Não, que apoio qualquer um, que apareça qualquer um para eu apoiar. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que eu acho, muito sinceramente, que seria muito positivo para a política, para o próprio PS, se houvesse uma oposição a Zé Luís Carneiro credível, com força, independentemente de lhe poder ganhar ou não, tal como Zé Luís Carneiro também foi muito importante no processo democrático do PS, quando se candidatou contra Pedro Nuno e teve uma votação minimamente razoável, teve uma votação de aproximadamente 35%, se bem me lembro, o que é ótimo porque significa que dentro do partido há pluralidade de opiniões e há debate. E tudo decorreu de uma forma muito ordeira. Pedro Nuno, na altura, Pedro Nuno Santos, foi eleito secretário-geral. Não foi por isso que houve turbas internas, exagerando, não é? Turbas internas contra a sua atividade política, bem pelo contrário, a partir do momento em que foi eleito secretário-geral, passou a ser o secretário-geral do partido de todos os socialistas, e isto pode acontecer novamente. E o próprio Zé Luís Carneiro, que eu digo, neste momento está com um pequeno... para mim isto é uma pequena pedra no sapato, é o que eu digo. Ele é um secretário-geral legitimamente eleito, mas que não foi submetido a Congresso. Eu acho que, até para dissipar e reforçar a força que ele possa vir querer ter dentro do partido, seria bom ir a Congresso e ter um adversário, e claro, ganhar para poder continuar a ser secretário-geral. Mas independentemente de quem ganhe e quem venha a ser o próximo secretário-geral, acho que é importante haver uma alternativa. Daniel, comentar estas situações, mas também depois já avançamos para o acontecimento da semana. Sim. Eu sobre isto, quer dizer, eu quando jogava futebol, quando era mais novo, dizia que quem não estava em jogo vai rachar lenha, não é? Portanto, eu não posso pôr aqui um pouco, pronto, mas posso dar uma visão daquilo que eu acho relativamente ao PSD e ao PS. Ou falares do nosso cidadãos, quando é que vai haver eleições para a Conselhia, para a Distrital. Mas posso dizer que realmente que o PSD... Ali o cartão do nosso cidadãos a saltar do bolso. Mas há uma coisa que eu posso dizer, é que o PSD local, nacional não, nacional lá está confortável porque ganhou a maior parte das câmaras, portanto à partida há aqui uma estabilidade ou uma continuação de quem estiver portanto, nos órgãos. Localmente não, acho que é totalmente o inverso. O PSD está muito fragmentado, perdeu alguma voz, tanto na Câmara Municipal como nas estruturas. Eu penso que era importante alguma renovação, só que esta renovação que pode vir aí pode ser prejudicial porque os próximos 7 anos são de Sérgio Costa, ou dos nossos cidadãos, como quiserem. Portanto, é um pouco por aí. Admite. Será por aí. Agora, há pouca margem, realmente eu acho que o PSD neste momento tem pouca margem de poder se vingar, até porque temos um governo também que não ajuda nesse sentido. Ao contrário do PS, eu acho que o PS já foi a fundo, portanto já bateu no fundo. Penso que não, mais do que assim isso não, e até para a política local e nacional, acho que assim todos esperemos que seja só que já bateu no fundo, e acho que está numa altura de realmente alguma renovação. Pode trazer, acho que é importante alguma pluralidade, né? Trazer mais gente nova, com Monteirinho, sem Monteirinho. Portanto, aqui a questão, eu acho que o Monteirinho foi vítima de um processo mais nacional, mais macro também, não só local, e claro também vítima nesse sentido, mas também estamos a falar de um candidato como Sérgio Costa, que era muito forte, não é? Portanto, que tinha aqui já trabalho feito, que iria dar uma continuidade, seria quase impossível, portanto, e essas várias variáveis fez com que o PS localmente também houvesse aqui uma queda. Agora, eu acho que tem muito mais margem de progressão, se souber estruturar-se e pensar e mudar a estratégia, tem aqui uma margem de progressão enorme, portanto, pelo menos para se equiparar
peço desculpa, equiparar ao PST neste momento, porque está bastante fragmentado e vai ser muito difícil o PSD dar aqui a volta à questão. Relativamente aos acontecimentos da semana, eu tenho aqui alguns, mas muito rápido vou dar. Portanto, a AD, mais uma vez, abstiveram-se na licença parental para 6 meses. Partidos que são pró-vida da família deram um mau exemplo, acho que ao povo. Não consigo perceber relativamente a isso. Honestamente, e temos depois o Chega e a própria extrema-esquerda a votarem favoravelmente. Acho que é uma péssima imagem que a AD, o PSD e o CDS estão a dar ao país, às mulheres, às famílias e às crianças, não valorizar onde nós temos tanta... A nossa demografia, portanto, está em déficit, não é? Se não fosse, lá está, a população imigrante estaria bastante pior. Não haver aqui situações que facilitem este processo. Depois também dar aqui conta que houve aqui a sessão na Rádio Altitude, nesta escuta coletiva e Temos Povo, que também passei por cá, tive o prazer de passar por cá e também ouvi na rádio, muito interessante mesmo, portanto, ouvir ali ao vivo algumas situações do que ia decorrendo no 25 de Abril de 74 foi realmente emocionante, mesmo por quem não passou essas dificuldades, mas que havia as memórias ou a forma como iam relatando os acontecimentos dava para vivenciar, parecia que estávamos no cenário do que estava a acontecer. Foi muito interessante. E depois, claro, que já falamos aqui um pouco logo no princípio, este nevão, que acho que, claro, que queríamos mais neve, na verdade, e as críticas que foi para o governo de Sérgio Costa, da prevenção, eu acho que ele fez muito bem de fazer esta prevenção, apesar das redes sociais vieram a criticar que foi exagerado, que não havia de acontecer isto, mas não, o que é verdade é que se houvesse as aberturas na escola, e eu ainda fui trabalhar de manhã, mas à hora de almoço, por volta da 1-2 horas, de repente instalou-se o caos na cidade, e acho que esta prevenção foi a melhor forma de o fazer e fez bem, contra uma antecipação, porque se não se tivesse feito isso, era criticado por não ter feito. Portanto, eu acho que uma boa medida relativamente a isso. E depois já foi falado muito rápido, foi este apoio de Paulo Portas, acho que e de Cavaco Silva também, mas de Paulo Portas, o António José Seguro, que traz aqui também uma roupagem diferente e que toma aqui uma posição, sobretudo o CDS, que não tinha-se manifestado, e Paulo Portas, sendo ele do direita, um homem mesmo do direita, eu acho que para António José Seguro acho que é uma boa, é bom, né, na verdade, para aquilo que vem a seguir. Ricardo? Bom, para que não digam que eu estou sempre contra tudo e contra todos, tenho que reconhecer aqui o esforço que foi feito pela Câmara Municipal da Guarda, e acho que foi uma medida avisada e bem-vinda de terem, portanto, anunciado o encerramento das aulas. Efetivamente, as previsões meteorológicas só se manifestaram mais à tarde, mas acho que aqui imperou o princípio da prudência. Portanto, quando as pessoas fazem um bom papel, acho que também devemos elogiar por isso, e aqui a Câmara da Guarda julgo que está de parabéns, designadamente as pessoas que andaram no terreno depois mais para a tarde, na noite e madrugada, a limpar as estradas. Todas essas merecem o nosso cumprimento especial. Proteção Civil, os bombeiros da Guarda. Os bombeiros, a proteção civil, todas essas pessoas, à custa do sacrifício pessoal, permitiram com que a cidade pudesse, o trânsito e as pessoas pudessem fluir normalmente. Depois, obviamente, também tenho que realçar, e era o destaque que eu aqui trazia, a magnífica iniciativa promovida pela Rádio Altitude, designadamente ao programa E Temos o Povo. Eu quero também agradecer o amável convite que me foi endereçado, mas infelizmente não foi possível estar presente, e gostaria muito de o ter feito, mas irei certamente ouvir este momento, porque acho que, havendo este acervo histórico e sendo a rádio mais antiga do país, tem um significado especial, designadamente para as novas gerações que ouvem falar no 25 de Abril e todas as circunstâncias daquele dia. E portanto julgo que, do ponto de vista até da formação cívica dessas pessoas, e também não esquecer portanto, todas as outras pessoas que também têm curiosidade em saber efetivamente o que se passou naquela manhã do ponto de vista radiofónico, eu acho que este programa foi muito interessante, daquilo do pouco que eu ainda consegui ouvir, mas julgo que foi muito interessante, e a Rádio Altitude está de parabéns por ter
aberto as suas portas à população da Guarda para aqui participar deste momento histórico tão importante para a nossa democracia. E por último, queria apenas falar na questão da Groenlândia, porque pronto, Trump, ao que parece, já voltou atrás, e é importante tirarmos daqui uma ilação. Só quando a Europa começou a falar no mesmo tom de igual para igual para os Estados Unidos é que Trump começou, enfim, a desmobilizar. E bastou um pequeno fundo dinamarquês, a que seguiu outro sueco, dizer que começava a vender dívida americana e o preço começou a descer, para ele ter consciência. Portanto, nós europeus temos de deixar de ser tão bonzinhos e temos que nos agarrar àquilo que nós temos para também fazer prevalecer as nossas intenções, porque nós não somos nenhum brinquedo dos americanos ou o jardim das traseiras, como muito querem apelidar, e portanto que retiremos daqui uma ilação da nossa postura e da nossa conquista por termos tido essa posição, digamos assim. E era apenas isto. Gonçalo? Eu também, muito brevemente e sem querer voltar a repetir aquilo que os meus colegas já disseram, queria também realmente deixar aqui os parabéns à Rádio Altitude pela iniciativa, pela excelente iniciativa que tiveram com este programa do E Depois Temos o Povo, não é? E efetivamente acho que é importante e neste momento, por tudo que já falámos na primeira parte do programa, é importantíssimo este tipo de iniciativas, e haveria de se arranjar maneira de fazer chegar aos mais jovens, porque realmente isso é que é mais importante, porque para nós, para as pessoas mais velhas do que eu, poderá ter sido um relembrar de como é que as coisas foram, para pessoas da nossa idade se calhar foi um consolidar dos conhecimentos que já tivemos e do muito que fomos ouvindo falar. Agora, para estas gerações mais jovens, em que muitos jovens não sabem muito do que é que foi o processo, sabem o que se resume ali um pouco aos livros de história e estando muito dependentes depois também do interesse e da capacidade do professor puxar o interesse para esse assunto, é que eles compreendem melhor ou pior o que é que realmente se passou. Portanto, mas este tipo de iniciativas, este tipo de documento, ao fim e ao cabo, não um documento áudio e visual, seria bastante importante que pudesse chegar aos jovens dessa forma. Mas queria também falar aqui efetivamente do processo, como foi conduzido a segurança perante o Nevão. Efetivamente, cada vez mais temos previsões meteorológicas fiáveis, quase ao minuto, nem precisando ser ao minuto, seja à hora. Temos diversos alertas para eventos climatológicos adversos, e nós aqui na cidade da Guarda, efetivamente, sabemos perfeitamente que, para além de toda a alegria que é ter um nevão, é também um transtorno e um perigo até também bastante grande para quem nesse dia tem que trabalhar, ou tem que ir buscar os filhos à escola, principalmente, ou tem que se deslocar de alguma maneira. Agora, há aqui uns aspectos que eu queria salientar. A Câmara teve muito bem ao promover a coordenação entre as forças de segurança e prevenção para abordar ou para se preparar para o eventual nevão na passada sexta-feira. Acho que a medida de terem encerrado as escolas preventivamente foi muito positiva, e eu sei, e agora até posso ser criticado por muita gente que me está a ouvir, que ter os filhos em casa para muitos pais é um problema. Quando acho que algo está mal na sociedade, não devia acontecer, este problema não devia ser, mas eu compreendo, efetivamente, para os pais que trabalham fora, têm a sua vida orientada diariamente para deixarem os filhos na escola e os irem buscar à escola ou à ATL no final do seu dia de trabalho, e muitos realmente manifestaram o seu desagrado nas redes sociais quando viram que a neve afinal não veio, mas depois afinal até veio mais tarde. Mas essas pessoas só têm que se lembrar de uma coisa: e o que é que aconteceria se eles estivessem a trabalhar, tivessem deixado os filhos da escola de manhã, entretanto tinha nevado, a escola entretanto tinha fechado, os ATLs não conseguiam andar com as carrinhas ou com os autocarros para ir buscar as crianças, e se isso não era um transtorno muito maior? É que o trabalho igual, com o caos que se instalou, ou que se poderia instalar, não é assim, mas que
as horas de ponto na Guarda coincidem com os horários das escolas, não é? A entrada e os horários principais de saída, não é? Imaginemos com neve. Não é? Portanto, eu acho que foi muito bem. Agora, há outras coisas que têm que ser ponderadas. E, efetivamente, aqui há que haver uma especial atenção na sensibilização, em primeiro lugar, obviamente, porque na Guarda, as pessoas da Guarda sabem que moram numa cidade onde, ou quem é de fora e vem para cá trabalhar, em que pode haver neve. No entanto, se vamos fazer uma pergunta aos automobilistas, se fôssemos na sexta-feira para a rua perguntar quantos deles é que tinham correntes ou lonas para os pneus no carro, se calhar não chegavam a 5%. Mas isso é importantíssimo. É importantíssimo somente para carros com tração atrás. Pronto. Deixamos a parte técnica para trás, mas é assim. As forças de segurança tinham que também a seguir, por um lado, lá está, em conjunto, todas as forças deveriam fazer uma grande sensibilização e, por outro lado, as forças de segurança poderiam também atuar preventivamente à entrada da cidade ou mesmo dentro da cidade, perguntando às pessoas: têm correntes? Então não aconselhamos que suba para o cimo da cidade, onde sabemos que a neve acaba por se mostrar primeiro. E, se for preciso, até impedir o trânsito de alguns veículos, poderia até também ser uma medida extrema, efetivamente, mas em alguns casos muito positiva. Não é? Porque nós sabemos que há pessoas que sabem conduzir na neve, há pessoas que não sabem conduzir na neve, ninguém é obrigado a saber conduzir na neve. Claro. Há pessoas que estão preparadas, que têm lonas, têm correntes, e há outras que não têm. E eu pondo-me no lugar de um cidadão que até conduz a neve razoavelmente bem, já conduzi várias vezes e nunca tive problema de maior, e até tenho umas lonas no meu carro para aplicar nos pneus quando tenho esse problema, eu sei que não vou conseguir circular de qualquer maneira, porque há imensos condutores que não têm estas duas condições e vão empatar completamente a estrada toda e causar, claro, não são grandes acidentes, mas é sempre chato, pequenos toques, atravessamentos, houve alguns, claro, não é? E isto realmente acho que é isto que ainda falta fazer, porque é um facto. Nós podem não ser muito frequentes, mas temos nevoeiros na cidade da Guarda. Todos os anos temos um dia ou dois em que há problemas com o trânsito, e esse é o maior problema de todos. E é preciso fazer esta sensibilização e consequente fiscalização sobre este aspecto. O Frente a Frente tem reposição esta terça-feira na Rádio Altitude a partir das 2 da tarde. Nós estamos de regresso na próxima segunda-feira às 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, Gonçalo Amaral e Daniel Lucas. Tenham uma boa semana. Boa semana. Obrigado e boa semana. Uma boa semana para todos. Muito obrigado.